Então, olá, boa noite, entramos. A sala do Clubhouse já iniciou, agora estamos ao vivo aqui. Vou chamar o André. Deixa eu baixar meu volume, senão isso aqui vai dar microfonia. Vamos lá. Tomara que o André consiga entrar agora, né? Eu não peguei isso ainda aqui. Aí. Vou entrar aqui, tá? Ver com o André se ele recebeu lá. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem tá chegando agora, a gente vai fazer uma live e ao mesmo tempo a gente tá no Clubhouse para que vocês possam ouvir o bate-papo que a gente tá fazendo lá. Ali na sala tem dois coaches, um analista comportamental, os dois são muito inteligentes. E tem o André também, que é pastor, e a gente vai conversar sobre o aprendizado através da dor. A gente pode aprender através da dor ou do amor, são as duas maneiras, né, que o ser humano sabe aprender. E aí do lado de cá tô eu e o Arthur, não consigo falar com o André. Tô tentando também. O André chegou lá já. Consigo. O André chegou lá. Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Aumenta aí pro pessoal escutar. Bem-vindo aqui. Ele vai botar o áudio por lá. André, boa noite, bem-vindo. Vai ser pelo do André. Ah, tá, mas ele precisa entrar. Boa noite, Arthur. Mayra, eu queria aproveitar e convidar quem tá aqui na sala com a gente também, ó. Tem um botãozinho de mais aqui. Você Coloca pode só apertar até e ele convidar todo colocar mundo pra que falar com o aparecer André. aí pra estar junto com a gente. Ah, tá. Tenho certeza que essa... Peraí, gente, perdão, a gente tá tentando ajustar todas as coisas aqui pra vocês conseguirem ouvir. Não tô conseguindo falar com o André pra variar. Ele não consegue aceitar aqui. Não sei o que acontece com as minhas lives, que toda vez que eu tento chamar o André, eu não consigo, meu Deus do céu. Eu vou responder vocês enquanto isso, tá? Enquanto eu não consigo chamar ele, vou falando com vocês. E aí eu vou tirar o volume aqui do nosso pra gente poder transmitir o áudio pelo seu canal no Clubhouse como a gente tinha combinado. Então, me avisa aí quando você estiver pronto, que a Maíra já tá te chamando lá. Então, a Mayra tinha pedido... Deixa eu deixar botar lá. paralela no celular. Então a gente não fez com aquele equipamento, não. Ela tinha falado pra gente deixar simultâneo nos dois aqui. Tô entrando ao vivo agora lá no Insta também. É isso. E a gente vai fazendo por aqui, por lá. Tô lá com vocês também. Legal, bacana. Avisa aí, Arthur, quando já estiver conectado ao vivo lá no Insta. Não, já estamos, eu só preciso que ele aceite. Olá, gente, tudo bem? A gente já tá conectado, eu só preciso que o André aceite lá na live, que já estamos ao vivo. E quem falou que eu enxergo? Tô sem óculos? Vai lendo alguma pergunta aí pra eu. Então, bem-vinda, Maíra. Então, você está na correria aí, se ajeitando para começar a transmissão. Já tem bastante gente aqui na sala do Clubhouse, muita gente entrando. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui entrando com a gente nesse nosso bate-papo, com um tema muito importante, interessante e com vários pontos de vista aqui para explorar. Já mandei. Deixa eu colocar aqui. Bom, como eu falo aqui. Enquanto a Maíra termina de ajustar aí. Maíra, tá me ouvindo? Agora eu tô. Eita! Vamos lá, vamos tentar falar nos dois canais ao mesmo tempo. Não sei se vai funcionar muito, porque eu já mandei aí a mensagem pro André, mas ele ainda não aceitou. Mas vamos lá. O propósito dessa live, acho que é muito interessante para todo mundo em todos os sentidos, né? Eu quis colocar aqui vocês, que para mim são nomes muito importantes dentro do coach, tanto o ANPAC, que para mim é sensacional, que é uma escola de coach super respeitada. Aí o André. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E aí, estava falando a respeito de qual o propósito da live, né? Independente se é religiosamente, independente se é através da psicologia, do analista comportamental, do coach, da vida. Existem duas maneiras do ser humano aprender. E é ou através do amor ou através da dor, né? E aí, acho que vou começar falando um pouco sobre a minha opinião, não só como pessoa, mas como analista comportamental. Eu queria ouvir todos vocês, né, dentro do aspecto e com os desdobramentos e estudos de todos vocês. Eu acho que desde quando a gente nasce, a gente vem com esse aprendizado
através da dor, né? O dentinho nasce, rasga a gengiva e vem aquela sangueira, mas é muito necessário, porque a gente precisa de dente para comer, para fazer tudo. O parto começa pela vida, né? Na verdade, através da nossa mãe, que o parto é uma dor sem fim, né? A mulher morre para renascer, literalmente. E é a dor mais bonita, né? Mais dolorida, mais transformadora, e é aí que vem a vida. Andar de bicicleta, a gente cai, rala, andar, aprender uma língua nova. Então, assim, eu acho que todos os processos, através da dor, eles são intensos e necessários. Existe através do amor. Igual quando o nosso pai, a nossa mãe fala, não vai por aí que você vai se machucar, não faz isso. Mas normalmente a gente desobedece, até ir pela dor, né? E aí eu queria a tua opinião, André, em cima de tudo isso, em cima de tudo que você sabe, de tudo que você acredita. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui nessa live, se vocês pararem para escutar de verdade, com o coração, vocês vão encaixar um pouco do que cada um de nós falarmos, tanto dentro da religião, quanto dentro da psicologia, da análise comportamental, do coach, porque no fim tudo se interliga, né? Da mesma forma. Então, essa questão da dor, eu acho que você usou um exemplo incrível que nenhum de nós homens consegue mensurar, a dor do parto. Eu acho que você precisa ter o microfone lá no Clubhouse. Pronto, vê se está me ouvindo. Acho que agora foi. Eu lembro que eu vivi uma situação uma vez com a minha filha, Mária. Ela hoje tem 7 anos. E a gente estava sentado na sala vendo TV. E aí, daqui a pouco, do nada, entrou uma cena de um parto. E eu lembro como se fosse hoje. A Cecília, ela ficou assustada. Na época, ela devia ter, 4 anos de idade. Ela viu aquele sangue todo enfim, a cirurgia acontecendo. E eu lembro que ela chegou para mim, me abraçou e ela falou assim, pai, eu nunca mais vou... Eu não quero ser mãe. Eu nunca vou querer ter um filho. E aí eu tirei do canal, sentei com ela e falei, mas por que, filha, que você não quer mais ser mãe? Ela falou, porque dói demais, pai. E eu lembro que aquilo ali... Aquilo me impactou pelo seguinte, ela não tem idade ainda para ser mãe. O ventre dela não está pronto para ser mãe, o útero dela não está pronto para ser mãe, mas ela já está sofrendo de forma antecipada uma dor que nem está disponível para ela. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de dor para a nossa geração é que uma das coisas que mais tem paralisado pessoas da nossa geração é ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que anteciparmos algumas dores que às vezes nem existem. A ansiedade tem a ver com a gente trazer para o tempo presente alguns medos que a gente tem em relação ao futuro. E olha que interessante. Foi feito um estudo aqui e eles descobriram que, entrevistando milhares de pessoas, eles foram perguntando sobre as dores e medos que cada um tinha com o futuro. E o que eles chegaram, depois de algum tempo de pesquisa, o que eles entenderam é o seguinte, 97% do que as pessoas temiam que acontecesse, nunca aconteceu. O mal que elas temiam que acontecesse com elas nunca aconteceu. 2% aconteceu, mas numa medida muito inferior à que eles imaginavam que aconteceria. E só 1% acabou, de fato, enfrentando aquilo que ela estava ansiosa e com medo de enfrentar. A grande verdade, quando a gente fala sobre dor, aí a gente vai abrir vários prismas, mas eu acho que esse é muito interessante para a gente falar também. É que tem muita gente antecipando dores que nem existem. Eu gosto de dizer que existem 3 tipos de tempestades, né? Há tempestades que acabam acontecendo no meio do caminho, e aí pode ser uma doença, pode ser um problema que se levanta, pode ser uma crise que acontece. Existem tempestades que a gente se lança, então tem tempestades que a gente optou, em algum momento a gente acabou fazendo escolhas ruins, a gente acabou se enfiando em uma. E tem um terceiro tipo de tempestades, Arthur, que são as tempestades em copo d'água, ou seja, nunca foram tempestades. A gente está tentando antecipar dores e problemas que ainda nem chegaram. Então, eu estou compartilhando isso porque eu sei que pode ter alguém que está nessa live agora e que talvez a sua dor esteja muito mais a ver com você tentar antecipar batalhas que ainda nem aconteceram. E se você quiser, você que está participando com a gente, tem várias pessoas incríveis nessa live que vão falando ao longo dela. Anota algumas dessas chaves, porque elas podem te ajudar demais a romper. Eu queria compartilhar uma chave e entrego de novo a palavra. Quando a gente antecipa algumas batalhas que ainda não aconteceram, o problema é que quando essas batalhas de fato chegam, a gente está cansado demais para lutar elas. A gente está cansado demais para enfrentá-las. Então, ansiedade nada mais é do que antecipar tempos
que ainda não chegaram. Você precisa viver o hoje, você precisa encarar o hoje. Tem coisas que a gente precisa saber lidar hoje. Então, como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser até o final do ano, próximo semestre? I don't know. Eu sei que nessa semana eu preciso ser intencional para viver a melhor semana da minha vida. Eu preciso ser intencional para mudar o dia de hoje. Então, eu acho que quando a gente fala de dor, para a nossa geração, sem dúvida, a ansiedade é uma das principais que a gente tem enfrentado. E às vezes nem vai acontecer, né? Você falou, mas às vezes não vai acontecer, não necessariamente, né? Pois é. A gente, quando você fala de antecipar, porque às vezes a gente fica olhando pro ruim, chamando ruim, chamando defeito, chamando o que a gente não quer e não necessariamente iria acontecer. Mas a partir do momento que você olha, você está cocriando aquela realidade que você não quer. Isso. Chamando o que você não quer. E não só isso, eu acho que quando você passa a viver muito o futuro, né? Você fica sempre à espera de algo acontecer. Quando isso acontecer, quando essa oportunidade surgir, quando, acaba que você não vive nunca nada, né? Porque você não vive nem o que está acontecendo naquele momento, você fica sempre esperando algo que não acontece, porque você não está fazendo nada para que aquilo de fato aconteça, então você nunca vive. Você fica o tempo inteiro à espera de alguma coisa, com uma ansiedade daquilo chegar. Só que a pergunta é, o que você está fazendo diariamente para conseguir conquistar aquilo que você está almejando? Ou o que você está fazendo para que aquilo que você tem medo que aconteça, não aconteça? De que maneira você está fazendo para que aquilo que você tem medo não aconteça de fato? Eu acho que essa é a grande... Porque a gente fica muito preocupado com um problema que aquilo vai acontecer. Eu não quero. A gente fica muito focado no que a gente não quer. E a gente quase nunca pensa que de fato a gente quer. Eu vi uma ministração sua que você falava muito sobre isso. Na virada do ano você falou sobre isso. Cara, pensa no que você quer. Como que você quer que seja seu próximo ano? Foca nisso. Porque se você ficar liberando palavras que seu ano vai ser difícil, que seu ano vai ser complicado, que vai ser um ano de crise, ele vai ser um ano complicado, ele vai ser um ano de crise e ele vai ser um ano difícil. Então não tem como você pedir uma coisa e esperar que venha outra. Então assim, vibra no positivo, pensa de fato o que você quer. Porque o que você não quer não vai somar em nada. Você só vai perder o seu tempo de vida, você só vai perder o seu poder de criatividade, seu poder de inovar, seu poder de ser diferente, quando você está ali focado só no problema do tipo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E o que você de fato quer? Eu acho que essa é o ponto que eu tenho pensado bastante sobre. Bom, tem um provérbio oriental que diz o seguinte. Tem um provérbio oriental que diz o seguinte: o melhor tempo para plantar uma árvore era 20 anos atrás. E o segundo melhor momento para plantar uma árvore é hoje. Então, a gente precisa entender o seguinte: tem coisas que a gente ainda não está vivendo hoje porque a gente não se definiu lá atrás. Então, quando que é o momento de se definir? Agora. Não dá para chorar mais, cara, o que não aconteceu. Não dá para reclamar pela ausência das sombras, das sementes que eu não plantei. Não dá, já foi. Essa estação já passou. E sabe o que é louco, o Arthur, Mário? É o seguinte: existem dois tempos que são virtuais: o passado e o futuro. O passado, a gente tem a falsa sensação, quando vê uma foto, um vídeo ou alguma memória, a gente tem a sensação que a gente consegue acessar aquele tempo. Mas aquilo ali é só uma memória, cara. É um frame. É um frame congelado de um tempo que não existe. É virtual. Já foi. E o futuro é uma imagem, é uma imaginação. Você está criando expectativa em relação a algo, mas também não existe. O que existe é o agora. E aí, olha que loucura. A gente está vendo uma geração que está sofrendo de ansiedade e depressão. Em vários momentos, o que está gerando a nossa ansiedade é o excesso de futuro. A gente quer pensar como vai ser, como vai acontecer, como eu vou fazer, será que eu vou romper, será que eu vou conseguir, será que eu vou superar? A gente está com excesso de futuro. E a depressão, em vários momentos, está se tornando um excesso de passado. Eu estou triste porque eu estou saudosista, eu estou com saudade do que eu vivi, eu estou com saudade do emprego que eu tinha, eu estou com saudade da vida que eu vivi, eu estou com saudade... E aí, olha como é que é louco. Às vezes a gente fica perdido nessa questão temporal, em que a gente não consegue viver o hoje, porque a gente está preso ou no que já aconteceu ou no que vai acontecer. Então, a gente precisa viver o que alguns especialistas chamam de maravilhoso agora. O que é o maravilhoso agora?
é a única coisa que a gente consegue ter controle. A única coisa que a gente consegue ter governo é o maravilhoso agora. Então, um pai que tem, sei lá, ele se culpa porque não teve tempo com os filhos, ok, você tem tempo exatamente agora para poder gastar tempo com seus filhos. Então não adianta ficar se culpando porque você não estava lá quando ele deu o primeiro passo, você não estava lá quando ele começou a falar. Cara, faz isso agora, pega o teu filho agora, tenha tempo com ele agora. E também não dá para ficar pensando quando ele sair de casa, e quando ele for fazer faculdade, quando ele se casar, porque esse tempo ainda não aconteceu. Então, vive o hoje, experimenta o hoje, curte o hoje, tem algo sobrenatural acontecendo exatamente agora. E quando a gente começa a aprender a lidar com essas estações, a nossa vida fica muito mais leve. Cara, tem uma chave que Deus me deu algum tempo atrás que para mim trouxe muito sentido. Quem sabe lidar com as estações consegue se livrar de frustrações. Então, Genial. a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, onde é que está a sabedoria? Em discernir tempo e modo. O tempo certo para fazer a coisa certa. Porque a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. Então, vou dar um exemplo. O sexo, Deus ele fez o sexo para o casamento. Agora, se eu quiser antecipar isso, é uma coisa boa no momento errado, se torna algo ruim. Então, você percebe que o tempo é o que norteia, cara, a nossa história. O tempo é a base fundamental pela qual a gente constrói tudo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de afastar, tempo de estar perto, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de ir para a guerra, tempo de paz. Então, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E eu acredito que tem muita gente que não está sabendo lidar com a dor porque não está sabendo lidar com o tempo. Não, e assim, só completando um pouco, deixa eu ligar aqui no Clube Real, só completando um pouco também o que você está dizendo, essa dificuldade de viver o agora, né, que as pessoas estão sempre saudosistas no passado ou pensando no futuro, e eu fui assim durante bastante tempo também. Fiquei muito saudosista com as coisas que eu já tinha feito e tudo que eu já tinha vivido e pensando sempre no futuro, quando. E aí a gente fica reclamando muito que a gente não tem oportunidade, que não acontecem, só que as coisas estão exatamente no mesmo lugar que estão na nossa frente. E por que a gente não vê? Porque a gente não está olhando para o agora. A gente não está vendo. E aí tem uma história engraçada, que curiosa, na verdade, não é engraçada, mas curiosa, que até aconteceu com a Maíra. Ela estava viajando, estava num lugar, e ela estava com as amigas, estava passeando, e tinha uma nota de R$100 no chão. E ninguém viu essa nota de R$100 no chão. Elas passaram e pisaram. E uma pessoa das 4 viu, porque é uma pessoa que ela tá muito atenta, estava muito ali naquele momento, prestando atenção. E ela viu. Foi a mesma viagem onde tudo aconteceu. Isso. E quem viu foi a Beta. Ela foi a que estava ligada. Sim. E a nota estava embaixo do meu pé, né? E eu não vi, eu estava pisando em cima. Uau. Aí eu falei, mas eu não estou pisando em cima e não estou vendo. Se eu estou pisando em dinheiro e não estou vendo embaixo do pé, e o resto, né? Que eu não estou vendo, né? Muito bom. Que é exatamente isso. Isso. A gente fica preocupado com o que vai acontecer, como vai acontecer, quando, principalmente o quando, né? Mas quando que vai acontecer? Vai acontecer agora? Será que é semana que vem? Será que... Pô, mas tá demorando. Mas tá demorando... Esse tempo que tá demorando, você poderia estar se aperfeiçoando. Se a gente for falar de carreira, tipo, tô demorando para estourar na música, por exemplo. Tô demorando, minha música não acontece. Pô, ninguém ouve minha música, não tá acontecendo. Tá, beleza. Nesse processo, quantas músicas você tá escrevendo? Quantas aulas você tá... O que você tá fazendo no momento que você for estourar, que a sua música romper? O que você tá fazendo para que aquilo seja muito maior do que você imaginou? Nada, Muito porque bom. você tá esperando. Eu tô falando sobre mim, tá? Sim, Eu era muito assim. Não, cara, porque quando a minha música acontecer, porque quando essa música virar, porque quando não sei o quê. E o que eu tava fazendo? Nada. Eu tava lá, vivendo lá no futuro ou lembrando do passado. Não, porque quando eu fazia show para não sei quantas mil pessoas, porque quando, e não fazia nada no agora. Uau. Nada. Eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre isso e chamar o Sullivan, que é um coach maravilhoso, que é o dono da Slack, que está aqui no Clubhouse com a gente. Aí vou colocar aqui para vocês ouvirem também. E trazer uma outra visão, né? Que ele traz sempre uma visão mais cética, poderia dizer, assim, mais, né, racional da coisa. Sim. Pode ser. Você tá aí, Sullivan?
Sim, tô aqui. Vamos lá. Eu tô escutando todos vocês aí. Gostei muito da colocação do André quando ele fala do excesso de futuro e da ausência do presente. Só que eu observo essa ausência de presente e o excesso de futuro, que é o que causa, né, muito desconforto, vamos dizer assim, inclusive combina até para levar pessoas para quadros depressivos. Só que se a gente somar tudo isso também, o excesso de foco no problema que o adulto também tem, né? Nós adultos temos muito mais foco em situações problemáticas do que em situações positivas, muitas vezes. Então você soma o excesso de foco no problema. Se você parar e analisar 4 horas do dia, tudo que você fez ao longo do dia, você vai observar que você teve muito mais resultados positivos do que resultados negativos. Mas a gente acaba dando uma ênfase muito maior para os aspectos negativos. Então, você soma tudo isso ao excesso de futuro e à ausência de presente, você tem uma bomba relógio aí acontecendo, né? E aí, se a gente pegar e analisar esses tópicos voltado para o tema que foi proposto aqui na sala, que é pelo amor ou pela dor, né? E aí, quando a gente olha do ponto de vista, pelo menos da nossa linha de trabalho, quando a gente olha para a linha do coaching, quando a gente olha para essa linha do desenvolvimento humano, né? Quando a gente pergunta pelo amor ou pela dor, o que impulsiona a verdadeira mudança, e eu acredito muito forte que, primeiro, eu não acredito nessa história de pelo amor ou pela dor. Eu não acredito que é muito assim que a coisa funciona. Eu acredito que a gente pode substituir essa frase não pelo amor e pela dor, mas sim pelo distanciamento do presente e a aproximação do meu estado desejado. É como se o amor fosse o prazer, o estado desejado que eu quero alcançar. E a dor fosse o desconforto do presente que eu estou vivendo e que eu quero me afastar. Então eu prefiro falar o afastamento daquilo que eu não quero e a aproximação daquilo que eu quero e desejo muito. E não a dor, né? Quando a gente olha por esse aspecto, fica muito fácil a gente conseguir entender o que nós não queremos no nosso estado presente e o que nós queremos no nosso estado desejado. E aí, para responder a segunda parte da pergunta, que é o que impulsiona verdadeiramente, se a gente olhar pela ótica do distanciamento do presente e aproximação do futuro, eu acredito que os dois motivam, porque muitas vezes eu estou vivendo um presente que é extremamente desagradável, né? Eu estou em um estado atual do qual eu não quero mais, no qual eu não quero mais pertencer. Eu estou vivendo situações, seja no relacionamento, seja numa condição financeira, seja no meu negócio, seja nas minhas relações como um todo, que eu não quero que isso persista. Então isso me motiva a se distanciar desse meu estado atual. E quando eu desenho o meu estado desejado, e quando eu desenho aonde eu quero chegar, onde eu quero estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, e essa visão de futuro, ela também tem essa capacidade de nos motivar. Então eu vejo como 2 fatores que podem se somar, e ao se somar, dão uma dose extra de motivação e de adrenalina para que justamente a gente busque se distanciar daquilo que nós não queremos hoje e se aproximar daquilo que nós queremos amanhã. Então, acho que é uma combinação perfeita não se olharmos pela ótica do amor e dor, mas sim o distanciamento do presente e a aproximação daquilo que eu tenho como estado desejado. Sim, total. O André, o outro André agora, sem ser, são 2 Andrés, né? Tem Dose dupla. Fala a tua visão agora sobre tudo isso também, que a gente tá falando. Tá, vamos lá. Bem, adorei o ponto de vista aí do meu xará do André, a questão que o Arthur fala muito também de passado, né, e futuro, onde está atualmente. Eu acredito muito, né, que onde está nossa mente também está nosso coração, né, está nosso corpo, está nosso espírito. E a nossa mente é um grande radar, né? É um grande radar. Ele está sintonizando naquilo que a gente está dando mais foco. Eu até quero aproveitar aqui, ó, tem um bom volume de pessoas na sala, se vocês me permitem uma dinâmica rápida, mas tem, ó, me acompanhe um pouquinho. Nesse exato momento que vocês estão me ouvindo, onde você estiver, sinta o seu peso do corpo na cadeira ou na cama, não sei onde você está. Sinta os pés no chão. Sinta o toque da roupa no seu corpo. Se você estiver de óculos, sinta o óculos tocando o seu rosto. Perceba talvez os sons à sua volta, a temperatura ambiente.
E aí eu pergunto, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui, mas será que você estava prestando atenção nisso até segundos atrás ou logo após eu falar sobre isso? Não sei se tem alguém, o Sullivan, o Arthur, alguém que está aqui, Maíra, o André, que pode dar um feedback para mim. Você estava prestando atenção nesse detalhe antes de eu falar? Não, abre aí. Não, de jeito nenhum. A hora que você falou, a primeira coisa que eu pensei é que eu tô toda torta, vai me dar dor na coluna amanhã, mas eu não tava reparando, não. Porque, na verdade, realmente, a nossa mente, André de Radar, ele percebe tomando foco. Então, quando o Sullivan fala justamente essa questão também do afastamento, da motivação do prazer, e eu considero muito essa situação desses dois movimentos, as duas grandes forças de mudança, eu penso que é uma questão de foco realmente do meu presente, né? Quando o Arthur fala do estado de presença, é esse daqui que nós fizemos agora. É sintonizar no aqui e agora. Quando você sintoniza no aqui e agora, o teu coração, o teu corpo, tua alma também está. Então, eu acredito demais que para a gente diminuir, talvez, essa ansiedade, que é o excesso de futuro, talvez, como a gente falou aqui, a depressão seja aí um estado muito pausado, né, nas questões do passado, a prontidão, acho que, da nossa mente, ela ajuda muito nessa transformação. Tem uma história, contando rapidinho para vocês, que é o seguinte: um cara que ele estava viajando por uma estrada deserta e quando ele percebeu, ele estava ficando sem combustível. E era realmente uma estrada muito longa. Na frente, ele percebeu um posto velho, parecia abandonado, mas não estava. Ele viu esse posto de gasolina, se aproximou, ele encostou na bomba e um senhor levantou, estava sentado no banquinho, foi até ele, falou: pois não, ele falou: por favor, complete o tanque para mim. Ainda bem que o senhor está aqui, o único posto na região. E quando o senhorzinho começou a o carro, ele começou a escutar um cachorro chorar. E o cachorro chorava, parava, uivava, parava. E ele viu esse cachorro no canto o tempo todo fazendo isso. Então ele perguntou para o senhor: viu, o que esse cachorro tem que chora, para, chora, para? Não, moço, não é nada não. Ele está sentado em cima de um prego. Cara, sentado em cima de um prego? Mas como assim? E por que ele não levanta? Aí o frentista falou para ele: porque ainda não está doendo tanto. Caraca. Então eu vejo muito que muitas vezes, né, a nossa mudança acaba não vindo porque não está doendo tanto, né? Decisões que a gente está deixando para depois, adiando. Provavelmente, né, a maioria de nós aqui hoje agora estamos adiando algumas decisões porque nós temos esse processo de fato de dor e prazer envolvido, né? Como o Sullivan falou, seja do afastamento da dor, da aproximação do prazer. Mas eu percebo muito que a mudança, né, na prática aqui, trabalhando com pessoas, acaba impulsionando muito pela dor. Não acho que também é o único movimento, pelo contrário, acredito na combinação das duas, mas eu percebo na prática, Maíra e todos que estão aqui, que parece que muitas vezes a dor acaba de fato, talvez por sobrevivência, talvez por necessidade plena, né, de atender uma questão nossa, a gente acaba mudando mais rápido, ou pelo menos se dispondo a mudar mais rápido. Essa é um pouco da visão que eu tenho. E lembrando também, André, que a dor, o nível de dor de cada um é diferente, né? Cada um tem um nível de dor. Sim. Às vezes o que é dor para você não é dor para mim, não é dor para o outro. Então cada um tem um nível de tolerância e aceitação da dor e o que de fato vai fazer sair do lugar, que é a história que você está falando do cachorro. De repente, assim, se eu sentasse em cima do prego, eu já teria levantado há muito tempo, mas o cachorro, de repente, não. O que, a grosso modo, quer dizer que a pessoa que tolera um nível de dor maior, ela vai se ferrar muito mais. Com certeza, com certeza. Aproveitando, né, tudo isso que a gente está falando, juntando, e eu quis que cada um falasse um pouco exatamente porque, no fundo, tudo é a mesma coisa, a gente tem pontos de vista completamente diferentes, até mesmo pelo fato de a gente ter vivido histórias diferentes, estudamos, trabalhamos, né, dentro de áreas diferentes, o que faz, obviamente, nossos mapas mentais, nossa vida, nossa realidade ser diferente. Mas, no fundo, cada um tem sua técnica, cada um tem o seu jeito e tudo fala a mesma língua, tudo interliga dentro de. Precisamos viver no estado de presença, precisamos viver no agora. Quanto mais futuro, mais ansiedade, quanto mais passado, mais depressão. Então, é uma coisa que, na prática, tem se falado cada vez mais isso, as pessoas sabem,
Mas na prática é difícil de fazer, né? Você fala, eu mesma agora com a minha profissão, tô o tempo inteiro repetindo isso, fazendo isso, mas existem coisas que quando a gente vai fazer de fato, precisa muito mais de entrega e não de técnicas. E aí, né, vem eu com a minha cobrança novamente. Que eu já falei na minha live anterior com o André. Eu era uma pessoa que tinha uns 8 meses que eu vinha implorando para ter a gratidão exata da minha vida. Porque eu sabia que a minha vida era maravilhosa, racionalmente, eu sabia que eu tinha tudo que eu queria. Aliás, eu tinha muito mais do que eu queria, mas eu não me sentia grata o suficiente. E nem usando todas as técnicas de coach do universo, de analista comportamental, nem com 26 certificados colados na parede. Nada disso me ajudou a sair do lugar. E eu sabia, eu vivia fazendo... Não que as minhas técnicas não tenham me ajudado a permanecer viva, em pé. Né? Talvez se eu não tivesse tudo isso de técnicas, nem aqui eu estaria. Mas não preenchia o tal do vazio. Então, eu vejo hoje, com a outra visão que eu tenho da religião, que quando você tem Deus dentro de você, quando você aceita, né, Deus dentro de você, a dor, ela, por incrível que pareça, ela é leve. Ela não é dolorida. Quando aconteceu tudo que aconteceu, a Pétala me falou, vai piorar. Isso tá só começando. Aí na hora eu falei, não, então eu quero morrer agora mesmo, hoje mesmo. Porque se vai piorar, eu não dou conta. Aí ela falou, mas vai piorar, mas você vai dar conta. Vai piorar, mas você vai encarar aquilo de uma maneira mais leve. E aí quando ela falou isso pra mim, não fez o menor sentido. E hoje, né, de fato, não vou entrar nesse aspecto, porque daí é mais complexo, mas de fato vem piorando. Parece que as provações, elas vêm todos os dias, quando eu abro meu olho, aquelas coisas que estavam maravilhosas. Ou talvez o seu estado de consciência seja diferente, né? A sua percepção está mais aguçada, a sua sensibilidade está mais ativa. E coisas que talvez nunca estavam perceptíveis, agora você consegue enxergar de forma muito clara. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Ou seja, não significa que necessariamente novas coisas foram criadas, mas eu passei a enxergar aquilo que sempre existia e eu nunca percebi que estava lá. Como a nota que estava debaixo do seu pé sem você perceber. Assim são muitas coisas que a gente vive, e desculpa até te interromper, mas só queria compartilhar isso, porque às vezes a gente acha que tem coisas que estão aumentando ou tem vindo mais provações depois que a gente começa a se envolver com Deus, mas eu acho que tudo isso tem a ver com o estado de consciência. E se a gente for falar de coach, vamos entrar nessa questão de estado de consciência. Se a gente for falar de mindset, de gratidão, tudo isso toca nisso. Salmos 90, olha o que o salmista diz. Ele diz o seguinte: Deus, me dá sabedoria para que o meu coração saiba contar os dias. O que é isso? Sabedoria para que o meu coração saiba contar os dias. Em outra versão diz assim: ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Deus, me dá sabedoria a ponto de ter esse estado de consciência, de saber contar os meus dias, de saber viver o tempo, de saber, enfim, discernir todas as coisas. Então, discernimento, estado de consciência, tem tudo a ver com perspectiva. Você consegue enxergar de acordo com quão próximo você está daquilo que você está. Eu acho que teve até não lembro se foi o Sullivan que falou sobre isso, sobre a gente não ficar focando só na dor. É aquela história de um menino que estava com o pai e eles estavam no aeroporto e ele estava olhando o avião e ele estava impressionado com o tamanho do avião. Era a primeira vez que ele tinha visto de perto. Ele estava lá no vidro, lá no saguão do aeroporto, olhando, e ele estava impressionado. E para ele não fazia sentido o fato daquele avião ser o mesmo avião que ele sempre via no céu tão longe. E aí ele falou: pai, por que esse avião é tão maior do que o que eu sempre vejo? Porque os que eu vejo no céu, com a minha mão, eu consigo cobrir. Esse daqui é impossível. O pai falou: é porque mudou a perspectiva. É o mesmo avião. Você só está olhando de um ponto diferente. Assim são os nossos problemas e assim são as nossas bênçãos também. Assim é a nossa família e assim são as nossas lutas também. Ou seja, ela vai se tornar maior ou menor para você de acordo com a perspectiva com que você está enxergando ela. Então,
E acho que Sim, quanto mais perto você tá do problema, né? Quanto mais você está vivendo dentro do problema, obviamente maior ele fica. Por isso que quando a sim. gente está passando por um problema, parece que todo mundo tem um palpite para dar e resolve em um passe de mágicas os nossos Sim. problemas. E a gente também, né? A gente vê o problema das pessoas e fica palpitando. Ah, por que você não faz assim? Por Yes. que você não faz assado? Mas quem tá dentro ali é que sabe a dor, né? Do que tá vivendo, do que tá sentindo, né? Sim. Tem Perfeito. uma Agora, tem o uma ponto. de... Perdão, perdão. Pode falar, pode falar. Não, não, eu ia falar que em alguns momentos existe o contraponto também, que é o seguinte: quem está dentro não consegue enxergar o que de fato está acontecendo. Por quê? Porque às vezes a gente está tão perto que a gente está deformando a ótica, a perspectiva. E quem está do lado de fora fala, cara, não é isso tudo. Estava numa sala do Clubhouse semana passada, a gente estava falando sobre isso, né? E alguém levantou essa questão dessa teoria da tese de Platão, que fala dos homens dentro de uma caverna. Então ele fala o seguinte, sobre o estado de consciência, estava todo mundo amarrado dentro de uma caverna e eles viam a sombra, porque tinha uma fogueira e a sombra, e eles olhavam aquilo, parecia que era algo monstruoso, gigante, até que um deles consegue se soltar, sai da caverna, e quando ele olha do lado de fora, ele vê que não era nada daquilo, e ele volta para contar para quem estava lá dentro. E aí eles falam assim, não, você tá maluco, esse cara tá maluco, ele pirou, na verdade ele despertou. E aí, eu acho que talvez essa analogia tem tudo a ver com o evangelho. O evangelho nada mais é do que alguém que despertou e passou a enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. A gente saiu desse fluxo que a gente vai vivendo sem se perguntar, sem se questionar, sem ter consciência, e a gente começa a olhar para uma outra ótica, um outro prisma. A gente fala, cara, quer saber? A dor não era tão forte assim, o problema não era tão grande assim, o gigante não era tão intransponível assim, a tempestade não era tão desafiadora assim. O problema é que, ao invés de olhar para a solução, eu estava o tempo inteiro gastando meu tempo olhando para o problema. Tem uma passagem, inclusive, que fala exatamente sobre isso. Pedro andando sobre as águas. A Bíblia diz que ele olha para Jesus e dá o primeiro passo e começa a andar sobre as águas, e ele está caminhando até que ele olha para a força das ondas. E quando ele olha para a força das ondas, ele começa a afundar. O que mudou? A palavra que Jesus deu não tinha sido removida, a fé não tinha sido anulada, o milagre não tinha sido cancelado. O que mudou é que Pedro parou de olhar na direção certa e voltou a olhar para a sua impossibilidade. Então, lidar com a dor, eu acho que tem tudo a ver com consciência e com perspectivas. Tem uma frase do Max Lucado, e eu vou entregar agora, senão vocês não me chamam para uma outra live, mas tem uma frase do Max Lucado que ele diz o seguinte: olha para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes é que tropeçarão. Então, tem tudo a ver com perspectiva. Perspectiva muda tudo. Você fez uma analogia muito boa numa ministração que você deu sobre o celular. Tá lá no YouTube depois para quem quiser ver. Não lembro qual é o título. Talvez você lembre que você começa com o celular bem próximo assim. Sim. E você vai dando da câmera. Você fala assim, você acha que é muito grande? Aí você bota o celular que é assim. E se eu te disser que isso aqui é apenas o meu celular e que agora ele cabe dentro do na meu palma da minha mão. É isso. É isso. Essa analogia foi muito boa, foi muito boa. Perfeito, Arthur. É exatamente isso. Só que enquanto a gente não consegue se distanciar do problema a ponto de enxergá-lo de fato, ele tampa toda a nossa visão. Então a gente está assim, cara, não tem jeito, não tem saída, não tem como. Não tem. Você que está tão perto a ponto de achar que o universo se resume a esse problema. O universo não se resume a esse problema. Ele é só uma parte da tua história. E aí também entra o nosso egocentrismo, né? De achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Tudo nosso, a gente nossa dor dói mais do que a de todo mundo. Perfeito. Tem um desenho, quem puder assistir, o Crows, não é? Aqueles da caverna, que eu sempre peço para as minhas alunas assistir. The Crows. Eu vou colocar depois nos stories. Que é exatamente sobre isso da caverna que você falou. Uma família que vive na caverna e o pai super protege e não quer que ninguém saia porque tem monstros lá fora. E um dia a filha resolve sair e vê que o universo é maravilhoso lá fora. Ele estava na melhor das boas intenções, que era proteger a família. Só que dentro do que ele acha que é proteger, dentro do que ele acredita que é proteger. E aí ele não deixa o direito de escolha do resto da família
saber o que é o mundo lá fora. Eles terem a própria opinião deles. Terem a própria opinião e tudo mais. A gente podia pegar uma pessoa que estivesse no Clubhouse para fazer uma pergunta para a gente, né? Sim, deixa eu só falar só uma coisa antes de chamar. Uma coisa que a Maíra fez uma vez que a gente estava em Nova York, que foi muito interessante. A gente estava num hotel que era bem alto e a gente conseguia ver os rooftops dos outros prédios, né? E isso tem muito a ver com a rede social. Eu vou fazer essa analogia com a rede social. A gente aqui na rede social, de uma maneira geral, a vida do outro é sempre muito mais interessante, né? Porque exatamente o que o André falou, é só uma picture, é só um frame da sua vida. Aquilo não foi o seu dia, aquilo foi um momento. Às vezes até você programou aquele momento, nem foi tão natural assim. E a gente está sempre querendo a vida do outro, o que o outro está fazendo, a gente fica o tempo inteiro nisso. Só que, e aí volto para a analogia lá de Nova York, só que o que a Maíra fez? Ela filmou bem de longe e falou assim, cara, olha como é que é bonito aquele rooftop dali. E de fato ele era bonito. Quando ela foi aproximando a câmera e foi dando zoom, a gente começou a ver milhares de imperfeições. Milhares de coisas que não estavam bacanas. O chão não estava tão legal, a parede estava descascando, o banco estava meio quebrado. Só que quando a gente olhava de longe, a gente falava, nossa, cara, aquele rooftop é maravilhoso, eu queria estar nele agora. Só que quando a gente se aproximou dele, ele falou, acho que não é tão legal assim. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Quando a gente vive né, as dores de tudo que vem, né, do outro, às vezes a gente vê alguém que chegou no sucesso, né, em qualquer âmbito, em qualquer carreira, a gente fala, cara, esse cara deve ter uma vida maravilhosa, esse cara não deve ter problema nenhum. Será que ele não tem problema nenhum? Quais foram as dores no meio do processo? E quais são os monstros que ele enfrenta diariamente para estar ali de pé? Né? Não dá pra gente só separar e pegar a parte. É o todo, né? Total. Como é que a gente pega a desse não? Ó, até a gente tá de moderador aqui. Vocês querem escolher? Alguém quer escolher? Sullivan, André? Vocês querem escolher alguém para fazer uma pergunta? Fica à vontade, já tem bastante gente aqui. Eu posso escolher aqui, Arthur? Pode. Só para moderar, só vou pedir uma gentileza para todos que estão nos ouvindo aí, clica nesse maisinho e chama 4, 5 pessoas para vir participar aqui com a gente. E aí, na sequência, depois que você fizer isso, a gente vai habilitar aqui para que essas pessoas subam. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem gente que já tinha chamado fazia um tempo já, que já tinha clicado aqui. Vamos deixar aqui. Luana. Luana tá subindo, Luana. Só para vocês entenderem, tá? Só vamos uma pessoa fazer tá o seguinte, gente. Quem for fazer a pergunta, Luana subiu ou não subiu? Ainda não. Luana tá aí. Gente, só vamos fazer o seguinte, tá? Luana, você pode fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Só por gentileza, começa a tua pergunta direto com como, sem muito contar a história da vida, assim, para que a gente possa dar oportunidade para mais e mais pessoas poderem perguntar. Só um segundo, rapidinho, Luana, rapidinho, Sullivan. Deixa a gente só explicar para a galera que está no Instagram o que está acontecendo, para as pessoas não se perderem tanto. Então, basicamente é o seguinte, gente, vocês que estão aqui assistindo a gente no Instagram, a gente está ao vivo, a gente está numa sala no Clubhouse, que é uma outra rede social. Onde várias pessoas podem conversar ao mesmo tempo, e a gente está com o Sullivan e o André, que são 2 coaches e analistas comportamentais muito bons, fora um monte de gente igual vocês, só que no Clubhouse. E aí o Sullivan pegou uma dessas pessoas para fazer uma pergunta, pessoas como qualquer um de vocês que está assistindo, telespectadores. Era exatamente isso que eu ia falar, sem tirar nenhuma palavra. Muito obrigado. Perfeito. Luana, faça a sua pergunta para quem você quiser, fique à vontade. Oi, gente. Primeiramente, boa noite e agradeço a oportunidade. A pergunta é diretamente para Maíra. Maíra, como você se imagina no seu relacionamento com Deus em pleno século XXI? Olha que profunda a pergunta dela, é interessantíssima. Obrigada, viu, Luana, para pergunta. E você sabe que é uma coisa que acontece muito natural. Esses dias eu estava falando com o Arthur, acho que foi ontem, né, que você foi me filmar na piscina. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito livre. Eu amo muito a minha liberdade. É uma coisa que está acima de tudo. Inclusive, a minha guerra comigo mesma, minha guerra espiritual comigo mesma era essa. Que a partir do momento que eu fui mãe pela segunda vez, eu perdi toda a minha liberdade, porque eu sou uma mãe presente mesmo, dessas que está ali full time e não que delega para os outros cuidarem, e isso acaba deixando a gente prisioneira, né? A gente é muito altruísta. A partir do quando você tem um filho, você tem um filho porque você acha que ele é seu. E não, na verdade,
É você que passa a ser dele e obedecê-lo, praticamente. Então eu perdi a minha liberdade. Mas eu sempre gostei de ser uma pessoa muito livre, postei muitas fotos do jeito que eu queria. Se eu pudesse, eu postava foto pelada, mas o Instagram me derrubaria, eu nunca liguei. Desde quando aconteceu. Não, eu sempre gostei da liberdade em todos os sentidos. Liberdade com o meu corpo, com o que eu falo, com o que eu penso, falava palavrão, etc. e tal. E eu, hoje, para deixar claro, eu não sou uma pessoa religiosa, que sigo uma religião. Quando eu falo Deus entrou no meu coração, ele entrou dentro de mim, na minha vida. Mas eu não sou... com Deus, né? Exatamente. Eu não tô uma pessoa cega a uma religião específica e nada mais do que me falam, eu acredito. Não é isso. E por que eu tô te explicando tudo isso? Porque, de fato, muda tudo. Quando, de fato, ele entra dentro de você, os seus valores mudam. Você com você mesmo, e não tem nada a ver com os outros, porque eu nunca me preocupei com a opinião dos outros, porque eu sou muito segura do que eu quero. Mas, desde então, desde quando aconteceu tudo isso, eu nem falei sobre isso na rede social, mas já que você está perguntando, eu não consigo mais usar filtro de Instagram, eu não consigo mais usar decote, tem várias coisas que eu não consigo mais fazer e ninguém me pediu, não tem a ver com religião, não tem a ver, agora virou evangélica, porque as pessoas pensam assim, vai ficar toda, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ninguém me pediu nada. Sou eu comigo. Aí eu tava na piscina e o Arthur chegou e começou a filmar. Eu fiquei incomodadíssima, eu fiquei dura que minha tia. E eu de maiô de véia, tá? Maiô de véia, assim, com a cirula de véia, com o negócio de véia. Feliz que eu tava com meu maiô de véia. E aí ele falou, o que foi? Você não queria que eu te filmasse? Tá incomodada? Enfim... É assim que eu me sinto no século XXI, não importa o século, eu acho que a gente começa a dar valor para tudo que a gente tem e entender que nem tudo que a gente tem é para os outros verem, em todos os outros sentidos. Mas isso bateu no meu coração. Pode ser que no seu bata diferente, pode ser que no do André bata diferente. O que eu acho mais importante, apesar de ser muito bebezinha, espermatozoide ainda na religião, mas o que eu acho mais importante é todo mundo respeitar todo mundo. Eu acredito, Deus que eu acredito, ele não é maldoso, ele não castiga, ele não vira de costas. Não faz o menor sentido para mim falar, olha, se você fizer isso, Deus não vai gostar, ou Deus vai ficar isso, ou Deus vai... Ele não é vingativo, ele não é... Mas é você, o que seu coração pede? O que você acha que alegra não só a Deus, mas a você mesmo, aos seus princípios, aos princípios da sua família. E aí, Posso fazer um parênteses aqui, rapidinho? Pode, claro. Eu ouvi uma frase esses dias que foi bem... Desculpa, perdão. Eu ouvi uma frase essa semana que fez muito sentido para mim, que é a seguinte: na dúvida se o que você vai fazer é certo ou não, pergunta se Jesus faria. Jesus faria? Se você tiver na dúvida, será que ele teria essa atitude? Será que ele agiria dessa forma? Será que ele julgaria desse jeito? Será? Você vai encontrar a sua resposta. Pelo menos para mim fez muito sentido essa frase. Falei, cara, isso faz muito. E tem uma coisa muito importante também, Ana, que é você não se envergonhar do seu passado. Porque você só é quem você é, graças a tudo que você viveu. Na sequência desses stories que o Arthur fez, eu tava de maiô e falei que estava incomodada e tal, ele falou, mas como é que você olha a sua rede social e se sente? Eu falei, muito feliz. Eu tinha muita certeza de tudo que eu estava fazendo, aquela era eu, me sinto muito segura, não vou apagar absolutamente nada. Graças ao meu passado, eu sou quem eu sou hoje. Eu não apago absolutamente nada do meu passado. Eu não quero esquecer nada. Inclusive todos os meus erros em toda a minha vida, em todos os âmbitos da minha vida. Eu acho que isso do erro, que não sei, erro e não erro, às vezes, né? Alguma coisa que você não julga que foi errado, mas, enfim, que não cabe mais naquele momento, né? Você pensava diferente. Eu estava falando com o André, eu não sei se eu falei com você, André, sobre isso, sobre o ano de 2020, né? Isso é uma coisa que eu já falei nas minhas redes sociais. Eu via muitas pessoas falando sobre o ano de 2020, que era um ano que as pessoas queriam deletar, esquecer, não querem contar. Eu vi o André falando sobre isso na administração também. E via pessoas próximas a mim falando, cara,
Você não tem vontade de esquecer tudo que aconteceu com você, né? Tudo, né, de que aconteceu na minha vida pessoal. Você não queria que isso tudo passasse, acabasse, ninguém nunca mais lembrasse disso, nem você, se tivesse como se fosse uma amnésia. Falei, cara, não queria que isso acontecesse, não. Porque eu acho que quando a gente esquece o que aconteceu com a gente, a probabilidade da gente repetir o erro é muito grande. Eu não acho que a gente tem que esquecer. Eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente fez, olhar para os nossos erros, olhar para o nosso passado, ter consciência, assumir as nossas responsabilidades e ter a certeza de que aquele lugar é o lugar que a gente nunca mais quer voltar. E aí eu ouvi uma frase de uma pessoa que está aqui na sala, que foi uma pessoa que me ajudou pra caramba também. Ela estava passando por um momento também complicado dentro do relacionamento dela. E ela teve muita força diante de tudo que aconteceu comigo com a Maíra. Ela se impulsionou, enfim, terminou o relacionamento dela, mas continuou amando o ex-marido dela, queria restituir a família e tal. E eu fui uma pessoa que acabei mandando algumas mensagens para ela, né? Respondi uma mensagem que ela mandou e fui falando sobre a minha visão, sobre a visão do homem, né? O porquê, como, enfim, fui falando um pouco e ela foi me falando também. Parente, só para ser mais claro, que parece estar óbvio para você, mas às vezes não para todo mundo. A visão de um homem quando ele falha no casamento com uma mulher, isso. Quando ele trai. Por que um homem trai? Ela queria saber. Isso. Porque o marido dela tinha traído ela e ela estava sofrendo muito e ela foi perguntar pra Não ele. que existisse uma justificativa, tipo, ok, ela agora tá tudo passa certo. na cabeça Passa dele. na cabeça, O exatamente. que acontece quando você trai uma Isso. pessoa que supostamente você ama? Por que Isso. vocês fazem isso? Isso. E aí, enfim, a gente trocou algumas mensagens e agora há pouco tempo ela me mandou uma mensagem que era uma época que eu não, agora há pouco tempo que eu não estava tão bem e a gente meio que vai oscilando, né? Tem dias que a gente está muito bem, tem dias que a gente não está tão bem e ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, o passado, ele não é um lugar de permanência, o passado, ele é um lugar de referência. E aí eu falei, isso virou um mantra para mim, cara. Passado não é um lugar de permanência, é um lugar de referência. E é exatamente isso. Eu não acho que a gente tem que ficar se chicoteando, eu não acho que a gente tem que ficar o tempo inteiro se culpando ou se responsabilizando. Você tem que abraçar a responsabilidade, trazer para você o problema e procurar fazer diferente. Fazer diferente. Agora, ficar o tempo inteiro botando o dedo na ferida também não vai adiantar nada. Então, o que você vai fazer com isso para que você nunca mais volte a fazer aquilo que você já entendeu que não é correto, que não faz bem nem para o outro e muito menos para você. Então, eu não tenho vontade nenhuma de esquecer nada do que aconteceu na minha vida, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, porque eu acho que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins é o que me fazem ser o que eu sou hoje e o que eu quero ser mais para frente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês terem respondido. E referente a isso, uma coisa que eu entendo que fase, ela não tem que ser pulada, ela tem que ser desfrutada. Exato. E toda a desfrutação de algo que a gente passa, a gente entende. E, Maíra, no momento que a gente vive um relacionamento com Deus, que a gente encontra verdadeiramente a Cristo, tudo que é coisinha que a gente acha que não vai mudar, muda. E a gente se incomoda. Por que a gente se incomoda? Porque a gente conheceu o Cristo. Né? A gente conheceu o verdadeiro relacionamento com Cristo. E eu achei muito bacana o jeito que você falou sobre religião. Porque não é sobre religião. É sobre o seu relacionamento com Deus. E no momento que você entende isso, você vive coisas inimagináveis. E é engraçado, além de tudo, que a gente acha que todas as coisas que foram atrasadas foi culpa de Deus. E não, foi nossa culpa. E além de tudo, as coisas que foram atrasadas é que a gente estava desfrutando daquele processo. A gente estava entendendo aquele processo. E é engraçado porque tudo que Deus não faz, exemplo, em 7 anos, ele faz em 1 ano. E quando a gente aceita realmente Deus na nossa vida, todas as coisas mudam. E as pessoas de fora não entendem. E não é para entender mesmo. Quem tem que entender é a gente, o processo que a gente está vivendo. Eu acho muito bacana o processo que vocês dois estejam vivendo e estejam mostrando para a sociedade isso. Muito obrigada e que Deus abençoe. Obrigado você, Luana. Obrigado de verdade. E só uma coisa para completar o que você está dizendo, é que eu vejo muitas pessoas falando sobre o tempo. Não, mas é muito cedo, ninguém sofre uma transformação tão rápido, ninguém muda, Gente, o tempo é muito relativo. Tempo é uma coisa muito relativa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Ninguém aprende a andar de bicicleta no mesmo tempo, ninguém aprende a dirigir no mesmo tempo, ninguém aprende a falar no mesmo tempo. O tempo, ele é relativo. Tem pessoas que demoram 1 ano para aprender um idioma, tem gente que aprende em 1 mês.
Até mesmo porque também tem a relação com Com a o sua dor trauma, também, com a né? O sua tamanho dor, da dor, o exatamente. tamanho do trauma, tem tudo isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro André, como é que a gente vai fazer? Que daqui a pouco a gente vai ser derrubado aqui do Insta, que vai dar 1 hora, né? O que Hum. que vocês querem fazer? Se derrubar aqui, você quer encerrar ou você quer fazer pela sua e a gente entra? O que que tu quer fazer? Eu tô com vocês que mandam. Para mim tá de boa. Porque Eu acho que eu o Insta acho. mudou um pouco o limite, eu não sei, mas pelo menos Ah, o é? ano passado tinha Eu expandido para acho que Ah, vai 4 beleza, horas, manter. beleza. né? Eu acho que Aí a agora gente mudou. pode. Eu queria só fazer um parênteses sobre esse tempo, se eu Claro. puder cooperar. Tem uma frase, eu não lembro se é do Rick Warren, que é um cara que escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito, e vale muito a pena. Quem está aqui online, se não leu, lê esse livro. É um dos livros mais vendidos no mundo, depois da Bíblia, né, para os cristãos. E ele fala o seguinte: nós somos frutos do nosso passado, mas não precisamos ser reféns dele. Nós somos frutos do nosso passado, mas não devemos ser reféns dele. Ou seja, eu sei o que aconteceu, eu sei o que passou, mas isso não precisa necessariamente definir o que eu estou me tornando e, enfim, o que eu vou viver nas próximas estações. Então a gente precisa ter esse entendimento que, por mais que isso tenha sido a minha origem, não precisa ser o meu destino. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Quando meu pai fumava, quando era mais novo, meu pai pedia para eu ir comprar cigarro. E eu sempre comprava a mesma marca, que era a marca que ele gostava de fumar. Quando eu comecei a fumar, eu comecei a comprar a mesma marca que ele fumava também. Porque para mim era uma referência. É quase que inconsciente. E a grande verdade é o seguinte: em algum momento, quando Jesus entrou na minha história e ressignificou tudo, houve uma ruptura e aí houve então um novo começo. Onde é que eu quero chegar? Por mais que por algum tempo a minha referência estivesse moldando o meu caráter, chegou um momento em que eu tive que romper com aquilo para construir algo novo. E é isso que eu acho que é a maior beleza do Evangelho, porque agora eu estou tendo a oportunidade de moldar nos meus filhos algo diferente, a referência que os meus filhos estão tendo é diferente. Então eu lembro de ter visto em alguns momentos a Cecília falar: pai, eu estava com uma amiga e você estava pregando, eu apontei para você, eu falei: aquele ali pregando é meu pai. Então, assim, eu não tive essa oportunidade quando era pequeno, mas a minha filha está tendo, os meus filhos estão tendo essa oportunidade quando eles são pequenos. E essa que é a beleza da gente poder ter essas rupturas na nossa jornada e a gente recomeçar. Então, não importa o tipo de pai que você teve, a questão agora é que tipo de pai o seu filho vai ter. Não importa que tipo de abuso você possa ter sofrido no teu passado, a partir do momento que você se resolve com isso, o que importa é que você nunca aceite a ideia de se tornar um abusador. Então não importa o trauma que você viveu. Cara, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. E agora que nós estamos em Cristo, tudo se fez novo. Então, a gente precisa ter esse entendimento que o meu passado fez parte de quem eu era, mas não faz parte de quem eu sou. E isso é um novo começo, isso é o poder de recomeçar. E só abrindo parênteses, meu pai é um cara incrível, Jesus entrou na vida da minha família, mudou a história, é um dos caras mais parecidos com Jesus que eu conheço hoje. Mas é interessante como que as referências que a gente tem vão meio que também influenciando para onde a gente vai, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem desafiadora, acho, né? Fica bom. Que eu tenho escutado bastante sobre isso. Eu escutei, mas mais ainda, acho que o Arthur também. E queria saber a tua visão sobre isso, né? Eu tenho uma opinião, mas queria saber a sua. O que todo mundo fala é ruim, né? Uma coisa ruim que as pessoas falam da religião evangélica todo mundo quando faz muita merda vira evangélico. A pessoa faz muita merda, vira evangélico. Qual é a sua visão sobre isso? Cara, se eu fosse usar esse termo de... Vamos usar esse termo. Eu acho que a diferença é que tem muita gente que fez muita merda e se transformou e tem muita gente que continua fazendo merda. Usando essas palavras, eu acho que essa é a melhor definição. Então, vamos lá. Até 15, 16 anos atrás, antes de Jesus entrar na minha vida, meus amigos não estavam preocupados. Eu fui espancado, eu fraturei minha mandíbula na saída de uma boate, eu bati de carro, eu já tive uma série de problemas, já parei em delegacia. Eu era extremamente problemático. Ninguém estava nem aí para qual era a religião que eu tinha. Pega essa chave, isso é muito poderoso.
quando me converti, para alguns amigos, houve um distanciamento do tipo, pô, agora o André é crente, agora ele é evangélico. E a minha pergunta é, por que que para alguns dos nossos amigos, a preocupação deles com a religião que a gente tem é só a partir do momento que a gente decide mudar? Por que que isso não é uma preocupação quando a gente está em crise, quando a gente está depressivo, quando a gente está jogando tudo para o alto, quando o nosso casamento está indo para o lixo, quando a gente está com problemas enfim, de fins emocionais? Por que que ninguém discute religião nisso? Só quando a gente define mudar, quando a gente decide mudar. Por quê? Porque toda mudança, ela incomoda. Guarda isso, Mário. Acho que isso pode trazer transparência, clareza para muita gente que está online também. A grande verdade é que quando a gente vive uma ruptura como essa, a nossa paixão expõe a falta de paixão de quem está perto. A nossa alegria expõe a falta de alegria de quem está perto. A nossa paz expõe a falta de paz de quem está perto. Olha só que interessante. A Bíblia diz que tem uma mulher que ela se lançou aos pés de Jesus e ela quebrou um perfume muito caro. Hoje, a gente fazendo alguns cálculos, aquele perfume ele representava mais ou menos um ano inteiro de salário daquela época. Então, vamos imaginar, sei lá, pega um salário de R$1.500, imagina que aquela mulher pegou um perfume de quase R$20 mil e quebrou e lançou aos pés de Jesus. Aí a Bíblia diz que alguns homens que estavam naquele ambiente começaram a questionar e acharam aquilo um desperdício. Eles começaram a dizer, cara, por que ele não deu? Por que ela não deu para os pobres? Por que ela não guardou? Por que ela não vendeu? E eles achavam que era um desperdício. E a grande verdade é o seguinte: quem não teve um encontro com Deus sempre vai achar que é um desperdício aquilo que a gente chama de adoração. Todo mundo acha que parar 2 horas no domingo é um desperdício. Agora, eu sei o inferno que eu estava e de onde Deus me tirou. Então, para mim, isso é um prazer, é uma alegria. Mas quem não teve esse encontro vai sempre observar a partir da perspectiva que tem. É um desperdício. É menos 2 horas que o cara tem no domingo, é menos 2 horas que o cara tem na terça. Mas para a gente que sofreu um impacto, que foi ressignificado, a gente sabe que são mais 2 horas. Não tem nada melhor do que estar na presença dele, não tem nada melhor do que receber uma palavra de vida dele, ou receber uma palavra de esperança que renova a gente de dentro para fora. Ou seja, o grande ponto é, eu acho que quem está do lado de fora nunca consegue entender o que está acontecendo lá de dentro. Por que isso acontece? Exato. Porque só quem experimenta sabe. Aí Jesus fala, olha, vocês estão questionando o que ela fez, mas eu entrei aqui e ninguém me ofereceu água para beber. Eu entrei aqui e ninguém me beijou e ela está secando os meus pés com os próprios cabelos. Eu entrei aqui e nenhum de vocês me honrou, mas ela está me honrando com tudo que tem. E olha que interessante. Dias depois, tempos depois, Jesus foi morto, sepultado. E a Bíblia diz que mulheres, então, vão levar para a sepultura dele perfumes. Cara, isso é muito forte. E quando elas chegam lá, o túmulo está vazio. Jesus já tinha ressuscitado. E aí o anjo pergunta para elas, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Você percebe que essas mulheres foram fazer a mesma coisa que aquela mulher fez dias antes. O problema é que elas chegaram tarde demais. Então, a grande questão é, não dá para você tentar entender a minha entrega se você não participou da minha luta. Não dá para você tentar entender a minha alegria em Deus se você não estava junto na minha tristeza. Então, resumindo isso tudo, por que todo mundo que faz besteira se torna evangélico? Quem dera se todo mundo que faz besteira se tornasse cristão. Quem dera se todo mundo que teve um passado de pecado, prostituição, de roubo, de crise, se tornasse um cristão. O mundo seria diferente. Então, a gente acha que todo mundo que está aqui teve um passado ruim. Não, todo mundo tem um passado ruim. Alguns decidiram mudar e outros não. Eu acho que é isso. Pesado, é isso. É isso. Só para fazer uma contribuição aqui, Maíra e André. Tem uma coisa que você falou, André, que da preocupação dos amigos pelo fato de você se tornar evangélico, mas não a preocupação antes de se tornar evangélico, né? Tem um neurocientista americano que ele diz o seguinte: quer mudar de vida, comece a observar a mudança dos amigos que você precisa fazer. Ou seja, quem são as pessoas com quem você convive que você precisa começar a gerar uma mudança a partir daí. Se você começar a gerar uma mudança naturalmente a partir das pessoas com quem você convive, você vai mudar significativamente a tua vida. E aí você falou uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: muita gente pode olhar você lá 2 horas no domingo e achar que essas 2 horas é um desperdício.
Mas Sim. por não saber o que você passou lá atrás, você não entende que isso... Por saber o que você passou lá atrás, você entende que isso não é um desperdício. Eu sempre digo o seguinte, uma das piores coisas para o ser humano é a falta de índice comparativo. Ou seja, como é que eu posso dizer que algo é bonito? Quando eu digo que algo é muito bonito, é porque eu tenho um referencial de feio. Então eu estou fazendo uma comparação. Quando eu digo que algo é muito bom, é porque eu tenho a referência de algo que não é tão bom assim. Então quando você diz, não é desperdício para mim passar 2 horas lá, aos domingos, é porque você tem uma referência do que de fato é um desperdício. E as pessoas que não conseguem ter essa mesma percepção que você, é simplesmente por falta de referencial. Talvez elas nunca viveram essas dúvidas que você vive, e por isso ela não consegue ver valor nisso. Então, assim, a falta de referencial, sempre que a gente tenta comparar algo, é uma das coisas mais prejudiciais para a humanidade, se a gente pode analisar dessa forma, entende? Total. Perfeito, muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tu, Maíra, olha só. Eu ouvi uma coisa do meu pai que faz todo sentido hoje, mas não fazia quando eu era menor. Meu pai sempre dizia o seguinte: filho, eu te amo tanto, que você só vai entender o quanto eu te amo quando você for pai. E eu lembro que ele pegava o meu rosto assim, ó, e ele ficava olhando fixo, assim, dentro da bolinha aqui do meu olho, ele ficava: filho, papai te ama tanto. Se eu tivesse que dar todo o meu sangue para você sobreviver, papai daria. E eu falava: tá bom, pai, eu sei, eu também te amo. E aí ele era um esforço dele de tentar fazer eu entender um pouco do quanto ele me amava. Ele falava: filho, você não está entendendo. Papai, se ele precisasse dar vida por você. Filho, e ele ficava tentando mensurar. E aí depois ele sempre falava o seguinte: quando você for pai, você vai entender. Hoje eu sou pai e hoje eu entendo. A grande verdade é o seguinte: a gente tem o amor de um pai ou de uma mãe por um filho quando a gente se torna um. Então, eu acho que foi muito bem falado agora, tem experiências que a gente só vai conseguir compreender quando a gente passar por elas. Tava nossa? Então, tem muita gente que olha do lado de fora e fala: cara, não faz sentido. Travou na nossa Picotando. internet, eu acho. Peraí. Vai voltar, voltou? Travou a nossa internet travou, André. Volta um pouquinho. Quando você falou que hoje Não, você então, era pai. eu estava Parou falando aí. sobre a questão de... Sim, então, assim, tem coisas que eu não entendi. De fato, eu só comecei a compreender a profundidade do amor de um pai quando eu me tornei pai. Então, a grande verdade, vamos ser sinceros, a gente que é pai, os nossos filhos são o seguinte: até o nosso primeiro filho, a gente não imagina como... Eu vi, hein? Oi, tá picotando, não tô conseguindo ver vocês direito. Eu acho que é a internet. Tá travando. É a internet de vocês? Essa hora que Aqui? você vai A minha falar tá boa, né? Não Pois sei é, a se gente a tá falando nossa de internet ou é pai e que tá filho, você ruim, vê, mas né? tá travando. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que dá para ouvir, pelo menos, né? Enquanto a internet volta. Eu acho que você pode fazer, de repente, liga teu microfone no Clubhouse, fala no Clubhouse, que eu acho que a gente consegue ouvir por lá. E aí, aí eu posso passar por aqui, por aqui. Boa, acabei de liberar aqui, ó. Vê se vocês estão me ouvindo. Então, o ponto é o seguinte: a gente só consegue entender a profundidade do amor de um pai quando a gente se torna um. E sabe o que é interessante nessa relação de pais e filhos? É que até a gente ter o nosso primeiro filho, a gente não consegue imaginar como seria. Mas depois que a gente tem o nosso primeiro filho, a gente não consegue mais se imaginar sem eles. Então, tem coisas que a gente só consegue entender depois que a gente experimenta. Não tem jeito. Se alguém for tentar: André, me explica de alguma forma qual é o sentido que Jesus traz para a tua história, me explica de alguma forma. Cara, não tem como explicar. A fé não tem a ver com explicações, a fé tem a ver com isso. Você precisa ter essa experiência de novo nascimento, de deixar Deus renovar o teu interior, essa paz que excede todo entendimento. Eu falei com a Mara que eu estava vendo o semblante dela diferente. Sábado a gente fez uma live, dava para ver a alegria, dava para ver o brilho, sabe? Ela formoseia o rosto. E a esperança que ela é todo o tempo adiada, ela adoece o coração. Isso é bíblico. Então, o que acontece quando a gente tem essa experiência? Cara, tudo muda. A gente começa a se transformar de dentro para fora. E quem está do lado de fora vai sempre questionar, mas não tem jeito. Você tem que experimentar. Uma paz que excede todo
entendimento disponível hoje, existe uma alegria disponível hoje. Como é que eu faço? Você tem que experimentar. Dá o primeiro passo, deixa Deus renovar você, e aí você vai perceber que a fé não é algo tão louco quanto parecia quando a gente estava do lado de fora. A Bíblia diz o seguinte, aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Então, André, eu não consigo entender, irmão. Experimenta e depois a gente troca ideia. Só quem teve esse primeiro contato sabe o quão gostoso é, cara, você saber que tem um colo para correr, que você tem um pai que te guarda, que você tem, enfim, que você tem esse ambiente de liberdade para você derramar o teu coração. Então, é isso. Eu acho que por isso que tem muita gente tentando entender coisas que não dá para a gente explicar. Você tem que viver, não tem jeito. Eu acho que quem... Calma aí, deixa eu travar aqui. Pronto. Tá falando alguma coisa aqui, peraí que eu não vi. Subir aqui, eu subo. Pode subir, Silvana. Tem uma pessoa que tá a tempo aqui, viu? É a Cristiane, né? E também a Alessandra, as duas que estão bastante aqui. Vou chamar a Cristiane aqui, aí ela pergunta e depois a gente já chama a Alessandra. Cristiane, tá aí? Olá, boa Olá, Cristiane, boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer desde já ao Arthur também, que eu troco algumas mensagens com ele. Sim, várias. E eu vou direto ao assunto. Eu vou perguntar para a Maíra, porque já faz muito tempo que eu acompanho ela, fiz alguns cursos dela. E eu tenho uma dúvida agora com a questão da espiritualidade entrando na vida dela, essa vida com Deus e tudo mais. Maíra, eu queria de você, se você tem uma proposta na sua mente, se Deus já te deu alguma visão a respeito de você incluir a espiritualidade em algum dos seus cursos, ou então você criar algo voltado para a espiritualidade. Eu fiz o cura e assim, eu senti muita falta da espiritualidade de dentro, apesar do cura ser maravilhoso, mas eu achava que faltava essa cereja do bolo. Então a minha pergunta é voltada para isso. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu sempre fui uma pessoa muito transparente com todas as minhas atitudes. Os meus programas todos, eles são muito da minha verdade. Eu jamais traria religião para dentro de um curso meu, porque eu não tinha ela. Então, eu estaria fazendo isso de uma maneira mentirosa ou de uma maneira oportunista. Nunca nem ousei, né, falar de religião nas minhas redes sociais, porque eu não achava que eu era digna disso, porque eu não vivia daquela verdade. Mas eu sempre trago tudo. Se você fez o cura, sabe, o cura 1, né, que é o segredo do emagrecimento, eu trago toda a minha separação, né, e a minha dor que eu tô vivendo, e eu trago aquilo ali com realidade, sem máscaras e sem nada. Então, dúvida, os cursos que eu fizer a partir de agora, não é opcional ter religião. Se você está me acompanhando e me seguindo, você está vendo como eu já nem consigo mais não falar. E vou te falar, eu até fico tentando me segurar. Eu falo, gente, daqui a pouco eu vou ficar só falando de uma religião. Eu tenho que até me segurar para não falar, mas é mais forte que eu. A hora que eu vejo lá tô eu. Eu sou uma pessoa que sempre escutei música desde o acordar até o dormir. Apaixonada por música. A minha playlist é só louvor. Então, o André também me colaborou muito com essa playlist. Adorei a sua playlist americanizada de louvor. Arrasadora. Responder a tua pergunta, com certeza vai ter religião nos meus cursos, porque é a minha verdade. Os meus cursos são tudo que eu já estudei, com o que eu estou estudando e com o que eu estou vivendo. Todo mundo que faz os meus programas de emagrecimento, os cursos de inteligência emocional, fica muito encantada com o trabalho, porque tenho muita paixão no que eu faço, e as pessoas saem dali com aquilo. Ou elas querem ser coach, ou elas querem ser psicóloga, ou elas querem ser nutricionista. E aí a primeira coisa que as pessoas perguntam me indica livros? Onde é que você estudou? Que é muito o que acontece, por exemplo, sem sombra de dúvida, com o Sullivan, que é o meu maior mestre do coach, da análise. Eu acho muito foda, muito inteligente. Mas aí quando você pergunta tanto para ele quanto para mim, você estudou? É impossível, porque a gente não estudou em um lugar. Tudo que a gente estudou, mas a vivência a gente
tanto quanto o André, dentro da igreja dele, é sua, é única, é tudo que você leu, seja na Bíblia, seja no... mais do que você viveu, a roupagem que você dá àquela realidade. Então, vai com certeza ter em todos os meus cursos. Na verdade, já que você está perguntando, eu não ia falar, mas cabe. Eu já vou fazer um curso gratuito para todo mundo sobre gratidão em forma de agradecimento a tudo que eu passei, que eu tenho passado. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Vai ser um curso bem legal sobre empatia, gratidão, misturando técnicas de coach com a religião, e vou dar gratuitamente para todo mundo mesmo. Um curso 100% completo para todo mundo que quiser. Nossa, que máximo. Já adorei a notícia. Que bom, que bom. Porque eu fiz esse sentido que você falou, eu fiz o cura, eu emagreci 10 quilos, eu me encontrei como pessoa, como mãe. E por isso que eu te falo que faltava a cerejinha do bolo, porque eu sou cristã há 13 anos e eu gosto muito de Bíblia, né? Uhum. E como eu falei pro Arthur, eu mandei uma mensagem até pra ele, eu falei, eu vi a verdade da Maíra no sábado na live, só pelo fato de você estar já com uma vestimenta diferente. Ah, você reparou? Eu reparei, eu mandei uma mensagem explicando, contando a minha história também, que a história de vocês me ajudou muito, né? A história de vocês salvou o meu casamento, a minha vida, assim, porque eu descobri também que eu estava num relacionamento com problemas, né? E a gente se descobriu em toda essa história. Então, como eu falei para ele, às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é apenas um sofrimento, e talvez não, muitas vezes é a cura para outro também, né? Então, eu sou muito grata pela vida de vocês. Então, eu oro muito por vocês. Estou muito feliz em tudo que está acontecendo na vida de vocês. E Deus pela oportunidade, porque eu precisava demonstrar minha gratidão a vocês na minha vida também. Obrigada, viu? Obrigada pelo Obrigado, sim. Sensacional, Cristiane. Obrigado. Vamos subir mais um aqui? Vou subir a Alessandra aqui. Alessandra. Tá ruim na internet. Tá, vamos fazer no tá? Vamos fazer então o seguinte. Sullivan, rapidinho, deixa só a gente encerrar a live no Instagram e fica só aqui no Clubhouse. Dá tipo 2 minutinhos. Pode ser. Vamos terminar com uma ação só para a galera. Deixa eu só falar uma coisa antes. Quem está aqui assistindo, né, tem uma galera aqui. Vou fazer uma indicação de um vídeo que está no YouTube, lá no canal dele, já que ele falou sobre parar de entender, que você pare de tentar entender. Esse vídeo é um vídeo que me ajudou muito no meu processo. É um vídeo que eu gosto muito e volta e meia eu vou lá para assistir de novo. E eu acho que é um vídeo que pode ajudar você que está passando por alguma dificuldade ou que está com algum questionamento com Deus ou passando por alguma coisa que você realmente não está conseguindo entender. Esse vídeo é demais, demais. Então entra lá no canal do André, bota lá, pare de tentar entender. Se botar pare de tentar entender, você já vai achar lá no YouTube. Né, André? Boa. Aproveita e já se inscreve lá e vai assistindo algumas outras mensagens. Tenho certeza que vai te edificar demais. Mano, essa mensagem eu acho que é um dos temas mais urgentes, porque tem muita gente frustrada, porque está querendo entender tudo o tempo inteiro. E tem coisas que a gente não vai conseguir entender, cara. Me explica o porquê de algumas coisas. A gente não tem todas as respostas. A grande verdade é que, às vezes, a gente está em crise porque está em busca de todas as respostas. E a gente nunca vai ter todas elas. Então, a gente precisa ter esse discernimento de você que está conectado, se faz sentido para você ou se é uma crise que você está vivendo. Se você está em busca de respostas, vai lá no YouTube, pare de tentar entender. Eu tenho certeza que vai te edificar demais. Vamos finalizar com a oração aí? Amém. Gente, obrigado de novo pela oportunidade de a gente compartilhar. Tenho certeza que às vezes uma frase ou uma chave que a gente libera faz sentido para quem está conectado, pode mudar a história para sempre dessa pessoa. Então, eu acho que é muito bom a gente poder falar de uma forma leve sobre... Quando a gente fala de religião, sobre ter uma série de
de barreiras com a religião, porque eu nunca me imaginei dentro de uma igreja evangélica ou sendo evangélico, muito menos sendo pastor. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, porque não tem a ver com religião. A gente está aqui falando sobre Jesus, sobre novos começos, sobre viver uma história nova. Então, você que está conectado, eu queria te fazer esse convite. Se você talvez tem barreiras, como eu já tive muitas, e como o Arthur também, a Mara já, com certeza já tiveram e tem algumas, eu queria que a gente pudesse sentar mais vezes e falar sobre isso, porque tem muita gente deixando de viver um milagre, porque tem uma série de barreiras ainda com a religião. Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você. E a gente tem que ter esse entendimento. Esse entendimento ele é libertador. Então, você que está em qualquer lugar do mundo aí conectado, se você puder fechar seus olhos, eu queria orar com você rapidinho antes da gente terminar. Tem um Salmo 119, e quando a gente estava se propondo a falar sobre dor, eu lembrei dele. Salmo 119, 50 diz assim: e esse é o consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Pai, nós sabemos que no meio de sofrimento, algumas pessoas que estão conectadas podem estar enfrentando um momento de dor, momento de dúvida, alguns problemas, algumas crises, mas nós sabemos que no meio do nosso sofrimento, lembrar das promessas que o Senhor nos fez, nos dá vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, eu oro para que o Teu Espírito venha sobre nós como um fôlego de vida. Eu oro para que cada pessoa conectada agora seja renovada. Eu oro para que a gente seja, Pai, renovado, renovar alegria, renovo sobre os nossos pensamentos, renovo, Jesus, ânimo, novo ânimo, novo ânimo. No lugar de choro, Pai, nós cremos o Senhor liberando sobre algumas pessoas exatamente agora, Pai, um novo cântico. No lugar de dúvida, o Senhor liberando sobre nós palavras de vida, de convicção. Pai, no lugar de morte, o Senhor trazendo sobre nós vida. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, sobre cada família conectada, sobre cada pessoa conectada. Pai, que venha sobre nós, Pai, esse entendimento de que nunca foi sobre religião, Pai. Sempre foi sobre você, Pai. Nome sobre todo nome. Pai, eu abençoo a cada família conectada. Nós cremos, Pai, que no meio de toda essa loucura que a gente viveu em 2020, no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse cenário, fusão de caos, Pai, nós cremos, no meio dessa tempestade, o Senhor tem utilizado como uma oportunidade para a gente aprender mais sobre quem você é, sobre aquilo que você pode, Pai. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, nós podemos o que o Senhor diz que nós podemos, e nós vamos viver aquilo que o Senhor disse que nós viveríamos, Pai. Por isso nós te agradecemos. Esse já é o melhor ano da nossa vida. Renova, Pai, os nossos passos. Nos dá, Pai, em nome de Jesus, esse espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Pai, nós repreendemos tudo que tenta paralisar, medo, toda a confusão, toda a dúvida. E nós declaramos, Pai, para o céu ouvir, para a terra ouvir, para todo o inferno ouvir, Pai, que esse já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, obrigado de verdade. Amo vocês. Vamos para cima, só está começando. Não me canso de falar isso para vocês. Eu fico feliz em ver cada passo, mas não esquece disso não. Só está começando. Beijo. Amém, toda hora você escreve isso para mim. Só está começando, só está começando. Só está começando, irmão. Só está começando. Clubhouse. Valeu, quem valeu. Tiver beijo. aí, vai lá para o Clubhouse que a gente está lá na sala, tá? Beijo. Valeu.